Salve Hulibras! Novo episódio aí do podcast da Hulibras. No tema de hoje, vou pedir até desculpa, né, na realidade. A previsão que a gente tinha seria nessa semana a gente tá dando continuidade no quadro de História das Organizadas no Brasil, mas eu acredito que alguns acontecimentos tiveram uma relevância maior para o momento, sabe? Para algumas reflexões que eu acredito que a gente tem que ter, porque o tempo está passando e não dá nem para dizer que as coisas não estão mudando. As coisas estão mudando, mas no meu ponto de vista estão mudando para pior. Cada vez mais, o que eu visualizo é que as torcidas estão perdendo mais ainda o sentimento de classe. Sabe? O pouco que se tinha, o pouco que se era cultivado, não está sendo mais visto, não está sendo trabalhado, e o preço por isso todas as torcidas pagam. E aí a relevância desse tema nessa semana, eu acredito que cresceu por conta desse episódio, né, da festa da Inferno Coral. Uma cena que eu já queria falar, mas daí, como tinha acontecido apenas com a jovem do esporte, eu preferi, sabendo que seria um primeiro passo, esperar entender se realmente aconteceria o que eu estava imaginando, que era o sequenciamento com as outras torcidas no estado, para poder falar de uma forma mais ampla, para um público mais amplo, sem parecer que a gente estava destinando a conversa para um lado só da história, né? Enfim, as torcidas estão, se puder fazer uma analogia com quem historicamente vem sendo perseguido, né, no Brasil, imagine um cenário como a gente tem hoje, de racismo explícito, de um claro genocídio, né, que a gente vive na sociedade. E imagine que, fora o relacionamento entre si, entre essas pessoas que estão sofrendo com isso, eles têm uma rivalidade. Então, aconteceu um genocídio com alguém, milhares de pessoas serem mortas por um motivo esdrúxulo, ridículo, sem nenhum tipo de justificativa, e essas pessoas levarem a rivalidade de uma forma que eles vão caçoar da perda deles mesmos. É como se a gente tivesse todo mundo num barco só e tivesse um rindo do outro, que o barco tá afundando, mas no final das contas a gente tá tudo no mesmo barco. Então, assim, esse barco das torcidas, ora você vê um rival se dando mal e você vê a galera comemorando, você vê o seu lado se prejudica e aí o seu rival vai caçoar de você, e no final das contas, cara, não tá sendo um lado ou outro. Quem tá perdendo, quem tá sendo perseguido são as torcidas. Então, assim, cabe a primeira reflexão de entender quem é o inimigo, quem é que está fazendo isso pelas torcidas. Até porque cabe entender se não são as próprias torcidas que estão dando munição para isso. Porque, assim, não adianta você olhar para uma entidade, você olhar para uma polícia militar, para uma polícia civil, ou qualquer um desses instrumentos do Estado, porque eles são instrumentos do Estado, né? E cobrar que está sendo um posicionamento de perseguição, porque não é. Eles são a ferramenta com qual o sistema trabalha. É como a sociedade age. E assim, surge isso naturalmente em outros pontos, com problemas que são causados por torcidas ou não. E aí é uma das reflexões que tem que ser feitas, e acaba chegando na conta das torcidas. Agora, assim, é preciso entender quem é esse inimigo
e é preciso ter voz para com esse inimigo. Esse inimigo tá falando aí no singular e no masculino, mas a gente não sabe quem é, o que é, o como é que funciona. E as torcidas têm que ter voz. E para a torcida ter voz, meus amigos, ela tem que estar representada aonde as leis estão acontecendo, onde as leis são criadas. As torcidas hoje no Brasil não têm representatividade nenhuma nas câmaras. É um negócio, se você for analisar nas câmaras e nas assembleias e enfim, por mais que se diga que torcida muita gente defende, que não tem que se misturar o tema e etc, cara, quem é que decide o que é que muda no juizado do torcedor? Quem é que define se vai existir punição de torcida, quanto tempo vai ser, como vai ser? São eles. Então, se as torcidas não têm representatividade, elas não vão falar, a voz delas não é levada em conta e a gente não vai estar definindo sobre o que nos atinge. Então, assim, tem que ter voz e tem que saber ter no lugar certo. Não adianta fazer protesto, óbvio que adianta, mas precisa protestar nas urnas, precisa aplicar a sua voz, ao invés de estar trocando o voto e o direito das torcidas por benefícios pessoais ou momentâneos, ou sei lá, como a torcida entender que vem acontecendo. Outra coisa que eu acho importante destacar é que não quer dizer que porque em Pernambuco a perseguição foi caçando liberações de festas e coisas do gênero, que essa perseguição vai se configurar da mesma forma em outros estados, inclusive no mesmo estado. A perseguição, ela muda de acordo com as fragilidades locais e das torcidas, sobretudo. Então, se se entende que em determinado local essa é a forma mais fácil de agir, vão agir dessa forma. Se em outro estado tiver uma forma que vai ser mais efetiva, mais fácil de ser feita, as torcidas serem perseguidas, vai ser feito. Então, assim, quando você parar para caçoar de um rival, se você tiver ainda com esse tipo de mentalidade, pense, porque a perseguição vai bater na porta da sua torcida também, muito provavelmente já está batendo, e pode chegar das mais diversas formas, com a proibição da sua torcida, com a falta de liberação de recursos para a sua torcida fazer festa nos estádios, com fechamento de sedes, como a gente já teve em alguns estados, com perseguições esdrúxulas e absurdas, mas vai acontecer de acordo com o nível de fragilidade que as torcidas têm em cada estado ou em cada clube, etc. E a dúvida que fica e que a gente tem que se perguntar e se discutir é: até quando, meus amigos? Até quando? Até quando as torcidas vão ficar caçoando do próprio fim? Até quando as torcidas vão continuar degladiando entre si, enquanto a gente tem um inimigo em comum que está perseguindo e prejudicando todas as torcidas? Enfim, feito o desabafo, a provocação, espero que seja ao máximo aí compartilhado e que seja discutido e que a gente pelo menos pare para pensar aí se a gente está seguindo para o caminho certo ou se a gente está trabalhando para acabar com as torcidas nesse modelo aparentemente autodestrutivo que a gente vem fazendo torcida organizada no Brasil. Firmeza? Tamo junto, um abraço, espero a participação de vocês aí nos comentários, também fortalecendo aí quem já fortalece demais a gente aí compartilhando o conteúdo, e vamos seguir em frente aí discutindo conteúdo de relevância para as torcidas.